Pai do Senhor, queridos, louvamos o Senhor por essa oportunidade. Hoje, um dia tão especial, porque estamos começando uma caminhada de estudo sobre os ensinos de Jesus, especialmente voltados para as parábolas, através das quais o Senhor nos ensinou tantas coisas profundas e maravilhosas. Estaremos lançando toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, este ensino durante algumas semanas, onde vamos mergulhar, especialmente nos evangelhos, para aprender aquilo que Jesus trouxe e nos ensinou através do seu dia a dia com os discípulos. Então, para que você possa nos acompanhar, eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e também clique aí no sininho para que possamos enviar a você todas as notificações das publicações que temos. Você pode nos acompanhar e vai ser uma alegria muito grande estarmos juntos, tá bem? Então vamos nessa caminhada. Então vamos começar nessa caminhada sobre os ensinos de Jesus através das parábolas. Vamos entender em primeiro lugar o que é uma parábola. A parábola é uma figura de linguagem usada por mestres, por professores, para trazer ao entendimento dos seus alunos e discípulos conceitos que são muito profundos, são muito elevados e às vezes difíceis de ser tratados se não for através de uma exemplificação de uma parábola. Por exemplo, quando você vai falar para uma criança, é comum você usar parábolas. Como ensinar para a criança o conceito de fidelidade, o conceito de perseverança, de se você tem um alvo, você tem que perseguir esse alvo, ao contrário de se distrair no caminho, de fazer outras coisas e perder o objetivo principal. Como fazemos isso? Contamos através da história do coelho, da lebre e da tartaruga. A tartaruga lá no seu passinho, com a sua dificuldade, mas ela foi firme, perseverante, até chegar no seu objetivo. Enquanto a lebre, o coelho, que poderia chegar muito mais rápido, ele se distrai, o coelho vai olhar para aqui, vai fazer outras coisas, fica fazendo muitas vezes chacota, hoje seria bullying em cima da tartaruga, e esquece o seu objetivo, se perde nas coisas intermediárias. Mas a tartaruga foi firme no seu propósito e chegou no seu alvo e venceu a corrida. Isso nada mais é do que uma parábola. E Jesus, utilizando essa figura, ensinou coisas profundas do reino, coisas profundas da vida, coisas profundas da vida espiritual, da vida de relacionamento através das suas parábolas. Porque Jesus era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ele veio para ensinar, ele veio para nos salvar, ele veio para trazer para nós ensinos profundos. E nada mais do que usar as coisas comuns. Você vai ver nas parábolas que ele usa os elementos em que aquelas pessoas que estavam ao seu redor estavam acostumados. Ele fala de ovelha, ele fala de vinha, ele fala de pérola, ele fala de casamento, ele fala de árvores como a figueira, como a mostarda, ele fala do fermento, ele fala de tesouro, ele fala do relacionamento de pais e filhos, ou seja, coisas em que aquelas pessoas que estavam ao seu redor tinham domínio. Falar para um pastor que cuidava de ovelhas naquela época sobre a ovelha perdida é algo tremendo, porque ele já sabe o que é, ele já se lembra de uma situação de uma ovelha perdida e todo o esforço que ele fez para alcançar aquela ovelha. Nada melhor do que falar sobre Jesus que veio nos buscar através da ovelha perdida. Nós temos sempre que adaptar o nosso ensino, a nossa palavra, à linguagem que aquelas pessoas que estão ao nosso redor podem ouvir. Muitas vezes eu vi palavras e pregações de pastores que usavam o grego, o hebraico, o aramaico, palavras complicadas, só para dizer que são conhecedores, só para dizer que são profundos estudiosos, mas o objetivo que era levar a mensagem não foi alcançado. Quando ouvimos, por exemplo, discursos, muitas vezes de juristas ou de pessoas que têm um profundo conhecimento da sua área, mas para nós aquilo não significa nada. Então você que é o evangelista, você que é um mestre, você que quer passar a palavra de Deus, procure sempre linguajar simples, procure sempre usar ilustrações que alcancem aquelas pessoas que estão te ouvindo. É muito importante isso. Isso me lembra um episódio que me contaram que um missionário foi traduzir a Bíblia para uma aldeia, para
pessoas que viviam no meio da África, nunca tinham ouvido falar em neve. Como dizer que Jesus torna o nosso coração mais alvo do que a neve? Ele não tinha televisão, não sabia o que era neve, então ele pensou, buscou de Deus e a mensagem que ele escreveu ali na tradução da Bíblia foi: Jesus torna o nosso coração mais alvo do que a castanha do coco. Você conhece a castanha do coco branquinha? Então isso é um tipo de parábola. Ou seja, aquele ensinamento de que Jesus limpa e coloca a nossa vida alva, coloca a nossa vida completamente limpa, ele usou a expressão, usou a ilustração de uma castanha do coco, que é a branqueza. Falar de neve, ele não entende o que é neve, né? Por isso Jesus usou parábolas. Nós vamos ver que nos evangelhos, Jesus falou em torno de 30 parábolas. 30 parábolas ao longo dos evangelhos. Na verdade, essas 30 parábolas, elas se convertem em 20, porque algumas foram repetidas nos evangelhos. Tem parábola que tem em Mateus, em Marcos, em Lucas, né? Outras são a mesma parábola falada de alguma coisa diferente. Por exemplo, em Mateus ele fala da parábola das bodas, em Lucas ele fala a parábola da grande ceia, que na verdade o ensinamento é o mesmo. Então, quando os evangelistas foram transcrever, eles pegaram aquela ilustração e fizeram uma adaptação ou colocaram de forma diferente, mas o ensino é o mesmo. A parábola das bodas e a parábola da grande ceia, das bodas em Mateus e a grande ceia em Lucas. Por exemplo, em Mateus, ele fala da parábola dos talentos. Em Lucas, a Bíblia fala das parábolas das 10 minas, que são o mesmo ensinamento, só que com ilustrações diferentes. Em resumo, nós temos 20 parábolas sobre as quais nós vamos estudar nesses dias. Agora, um detalhe importante é que no Evangelho de João, nós não encontramos nenhuma parábola. Nós não encontramos nenhum ensino em que Jesus conta uma história. Então, o reino de Deus é semelhante, ou alguma coisa falando assim, um jovem, um homem, um pastor de ovelha. Não, ele não tem parábolas históricas ou história de parábolas no Evangelho de João. Por outro lado, o Evangelho de João tem coisas profundas. Vamos entender isso. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos chamados sinópticos, ou seja, que tem uma sinopse, que tem um relato. São evangelhos que relatam episódios que aconteceram com Jesus. Ou seja, relatam histórias, eles contam um fato e ali descrevem muitas vezes que uma pessoa procurou Jesus e Jesus foi para tal lugar e Jesus ministrou isso nos 3 evangelhos primeiros. No evangelho de João isso já é muito raro. Não é um evangelho de relato de histórias, relato de situações, mas é um evangelho de ensinos, ensinos profundos. O evangelho de João é mais profundo em termos de ensino do que os 3 outros evangelhos. Nos 3 primeiros evangelhos aparecem as parábolas, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João não existem histórias, parábolas, mas existem afirmações que, na verdade, são afirmações, vamos dizer assim, parabólicas, ou seja, afirmações em parábola. Jesus diz, por exemplo, no evangelho de João, eu sou o pão da vida. Isso é uma afirmação que faz uma comparação entre a necessidade que temos de comer o pão e Jesus é aquele que vem que mata a nossa fome. Então não é uma história de uma parábola, mas eu posso dizer que é uma afirmação parabólica, ou seja, uma afirmação que faz a comparação entre Jesus e o que ele veio para tirar a nossa fome espiritual, por salvação, por vida. E ele diz, eu sou o pão da vida. E aqueles discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, sabiam que era pão. Na verdade, era um dos alimentos mais fortes naquela época, era o pão, porque eles tinham o trigo para fazer o pão de melhor qualidade, eles tinham a cevada para fazer um pão de qualidade inferior, mas eles tinham o pão, eles sabiam cozinhar o pão, e eles levavam o pão para os seus alimentos. Você vê que o menino levou 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está fazendo uma comparação dele. Jesus também diz, eu sou a porta das ovelhas, também no Evangelho de João. Presta atenção, todos ali conheciam que era uma criação de ovelhas. A carne de ovelha era muito saboreada. Na verdade, eles comiam praticamente, em termos de carne, o peixe e a carne de ovelha.
né? Então a ovelha também tirava lã, a ovelha também tinha todos os seus outros usos, né? E quando Jesus diz eu sou a porta das ovelhas, ele sabe que é pela porta que a ovelha passa para entrar para o aprisco, é pela porta que a ovelha passa para entrar, para estar guardada, para estar ali no seu local seguro. Por isso ele diz eu sou a porta das ovelhas. Jesus também fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós isso é muito importante. Poxa, Jesus é o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Mas para os judeus, aqueles que estavam ali ouvindo, isso é muito mais profundo. Porque isso remete ao tabernáculo, remete ao templo, onde existiam 3 portas. A primeira porta que separava o exterior, ou seja, fora do tabernáculo, até o primeiro lugar, que era o lugar onde todos poderiam ir fazer o seu sacrifício, ali no átrio. Essa primeira porta se chamava caminho. Depois existia uma segunda porta que ia para o lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. E essa segunda porta se chamava verdade. E existia uma terceira porta que dava a entrada ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar e só uma vez por ano. E essa porta se chamava vida. Por isso, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que através dele nós podemos sair do mundo, ir para o átrio, fazer os nossos sacrifícios, a confissão de pecados, ir para o lugar santo para ali adorá-lo, para ali estar na presença dele e entrar no Santíssimo, diante do trono, ou seja, no lugar aonde somente o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é uma afirmação que não é uma parábola, mas é uma ilustração. Jesus fala que ele é o bom pastor, ou seja, o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, porque se tem o bom pastor, tinha o mau pastor. O mau pastor é aquele que abandonava as ovelhas, se alguma ficava para trás, ele nem se preocupava. Se viesse o lobo, se viesse o leão, o urso, ele fugia ao invés de guardar as ovelhas, mas o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É uma ilustração em que todos que ouviam sabiam quem era o bom pastor. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, porque luz é algo em que eles conheciam como todos nós. E para eles a luz era algo muito forte, porque de noite não tinha iluminação elétrica, eles tinham que buscar a luz, e para acender a luz eles tinham que colocar o candeeiro, e no candeeiro tinham que colocar o azeite, e ali a luz era acendida. Ou tinha que queimar algumas coisas para buscar a luz. Jesus fala, não precisa disso, porque eu sou a luz do mundo. Eles entendiam claramente o que é isso. Jesus fala que ele é a fonte de água viva. Exatamente no dia da festa das águas, onde os sacerdotes levavam cântaros de água para jogarem ali no templo, Jesus diz, eu sou a fonte de água viva. E é uma ilustração, eles sabiam que era, especialmente naquele dia onde essa palavra foi falada, que Jesus é a fonte de água viva, para eles isso era muito profundo. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ou seja, a videira onde dava a uva, e isso era um alimento muito forte para o judeu, porque eles faziam da uva, eles faziam ali o suco, o vinho, que comia junto com o pão, e era o suco de uva, o vinho, né, vinho novo, que é o vinho não fermentado. O suco de uva era muito usado não só para alimento, mas era usado como remédio. Você vê que Paulo fala a Timóteo, beba vinho por causa do seu problema no estômago, porque a videira produzia não só alimento, não só alegria do mosto, alegria ali do suco de uva, representa a alegria, a salvação, mas representa também a cura. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Então eu dei essa passeada pelo Evangelho de João para mostrar que apesar de não ter parábolas fechadas dentro do Evangelho de João, nós temos ensinos parabólicos. Eu não sei se essa expressão é válida, mas nós temos ensinos que ministram a verdade através de exemplos simples. Esse é o objetivo de Jesus, através de exemplos e de situações simples, ministrar o ensino, ministrar coisas profundas. E não existe coisa mais profunda do que a nossa vida espiritual com o Senhor. E Jesus assim ministrou. Nos 3 evangelhos, Mateus,
Marcos e Lucas. Nós encontramos um total de 30 parábolas. Só para você anotar, no Evangelho de Mateus temos 17 parábolas, no Evangelho de Marcos pouquinho, 5 parábolas, no Evangelho de Lucas 18 parábolas. Ao todo dão 30 parábolas, mas se juntarmos as duplicações nós temos 20 parábolas. Nós vamos falar de cada uma delas. Talvez uma a uma, talvez vamos agrupar, vamos falar sobre a sequência delas e mostrar que cada ensino desse apontava não só para a salvação, para os ensinos de Jesus, mas uma coisa que é muito importante. Os ensinos de Jesus sempre vão apontar para a sua vinda. Sempre Jesus mostra que ele vai morrer, ressuscitar, vai aos céus e que vai voltar. Você vai ver que em muitas parábolas é frequente o tema da volta de Cristo. É frequente o tema do arrebatamento. É frequente o tema das fases da igreja, das fases do evangelho. Você vai ver que é frequente o tema de reconciliação, de busca. Tem muitas parábolas de busca, a busca da ovelha perdida, a busca da pérola, a busca dos talentos. Ou seja, há sempre uma busca para encontrar algo perdido. Há sempre uma palavra de unidade, uma palavra de arrependimento. E há uma palavra também de reconhecimento de que precisamos de algo. É muito importante isso. Então, vamos nos ater a alguns pontos das parábolas. Não vamos só contar a história, mas vamos nos ater em algo mais profundo. E eu quero te convidar a estar conosco, vai ser muito gostoso, né? Durante esse tempo, nós vamos aqui estar falando talvez em torno de uns 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, ensinando a palavra. Para isso, eu quero te convidar, hoje, comece a ler os evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez você ainda esteja em quarentena, talvez você ainda esteja em casa. Tire esse tempo para ler os evangelhos. Dá tempo de você ler. É importante que você mergulhe no estudo dos evangelhos. São poucos capítulos. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 capítulos, Lucas tem 24 capítulos e João tem 21 capítulos. Ao todo são 90 capítulos. Se você ler 3 por dia, você consegue ler os evangelhos num mês. Já pensou nisso? Você é servo de Deus? Procure estudar a palavra. Tantos profissionais se dedicam às suas vidas profissionais, um engenheiro, um médico, um vendedor. Alguém vai estudar sobre isso. Se você vende um produto, você vai pegar os catálogos daquele produto para estudar, até porque se um comprador te perguntar uma característica do produto, você não vai saber responder. Mas além do produto que você vende, você é o maior vendedor ainda porque você está apresentando Jesus. Jesus é o maior produto da sua vida. Nós precisamos estudar profundamente a palavra. Então eu quero te fazer um desafio. Durante um mês, você vai estudar os 4 evangelhos. São 90 capítulos. Se você estudar 3 capítulos por dia, você em um mês, você vai conseguir ler os 4 evangelhos. Você quer fazer esse desafio comigo? Você anote, comece a marcar. Eu na minha Bíblia, às vezes, eu circulo o capítulo que eu li naquele ano e vou marcando. Faça isso na sua Bíblia. 3 capítulos por dia, mas não é ler, como dizem, né? Ler de carreirinha, não. É ler, parar a cada vírgula, a cada ponto, a cada referência. Muitas vezes você fica um tempo maior no versículo, porque ele vai apontar para outro. Se você quiser se aprofundar através das referências que tem embaixo, no rodapé da sua Bíblia, você pode buscar outros lugares. Se vê uma palavra que você não conhece, anota. E você pode perguntar. Eu quero oferecer o nosso WhatsApp, o WhatsApp aí do Ministério Terra Santa, né? Que você pode buscar aí através da nossa página no Facebook. Você pode mandar mensagens ali que eu vou te responder. Eu vou estar respondendo a todas as perguntas que surgirem. Algumas, quem sabe, nós vamos ficar juntos com a mesma dúvida. Outros você vai me levar a procurar e investigar mais, mas você não pode ficar com dúvida. Então, a minha proposta para você é começarmos uma caminhada maravilhosa de estudos do ensino de Jesus nos 4 evangelhos. Na verdade, as nossas lives, as nossas mensagens vão passar de um mês, porque são 20 parábolas. Nós vamos gastar mais do que 4 semanas. Mas você pode estudar a Bíblia em um mês, ou melhor, estudar o Novo Testamento, e do Novo Testamento estudar os 4 evangelhos em um mês.
São 90 capítulos. Se você ler 3 capítulos é muito pouquinho. Você fica mais tempo no Facebook, na internet, na televisão, conversando com amigos, do que você gasta para ler 3 capítulos. Se você ler 3 capítulos, você vai ler os 4 evangelhos no mês. Amém, queridos? Eu estou muito alegre, expectativa muito grande, que será um tema muito especial. Então eu quero te convidar, eu quero orar por você, quero colocar a nossa vida diante do Senhor para essa caminhada que começamos hoje. Senhor, queremos te louvar porque tu enviaste Jesus e ele, ó Pai Santo, através dos seus ensinos, trouxe coisas profundas ao nosso coração, coisas que são vivas, ensinos que são profundos. Não é algo que lemos como uma história, mas é algo que acontece no nosso coração a cada versículo que lemos. Eu quero abençoar cada irmão que está disposto a caminhar conosco nesses ensinos, em nome de Jesus. Derrama sobre ele, Senhor, uma unção, uma fome pela palavra, que pelo menos esses 4 evangelhos sejam lidos, sejam conhecidos, Senhor. Dá-nos entendimento a cada um de nós, para que possamos buscar a tua presença e conhecer os teus ensinos. Precisamos da revelação vinda do alto. Damos a ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Deus te abençoe, querido. E se você gostou, clica aí no like, né? Mãozinha para cima, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e divulgue para que o ensino da palavra possa alcançar o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Vá com o Senhor, querido. Amém.